Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo número 122 é o último vídeo da noite. É nosso lar, bônus horas, né? Dona Laura está esclarecendo a André a respeito dessa moeda corrente na colônia Nosso Lar. Então, voltando uma linha vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Quantas brigas, né? Quantas brigas aqui na Terra são vistas com relação a bens materiais, a repartidas de bens. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem. Olha como que Dona Laura é sábia. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores aqui na Terra não pesam os deveres morais que lhes competem. Eles não estão nem aí. E que a mesma porcentagem pode ser adjudicada a quantos foram chamados à subordinação. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, recebendo embora os proventos comuns aos cargos que ocupam. Olha só. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo. Onde aí a natureza de serviço? Onde aí a natureza de serviço? Olha só. Governos e empresas aqui na Terra pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses, né? De interesses. Se entregam a interesses. Exploram. Quantos hospitais aqui na Terra que muitos médicos pensam por esse lado assim, ó. A carga horária de um médico em determinado hospital vamos pensar assim, ó. Existem hospitais aqui no Brasil, eu conheço, não posso dizer nome, que o médico, ele comparece 2 vezes a semana no hospital, 2 vezes. E durante essas 2 vezes, ele trabalha ali no hospital, o equivalente a 4, 5, 6 horas dia, com um salário mensal de 30, 40 mil reais. Isso é um absurdo. Isso é roubo. Nós precisamos entender que a medicina, ela não é uma profissão. A medicina, ela é uma missão
que tem que ser praticada com amor. É óbvio, um salário justo, que não extrapole. Como sabemos também que todos esses que extrapolam e que agem dessa forma, responde depois perante a contabilidade divina. Então veja bem, olha para ver aqui. E há operários que matam o tempo. O que significa isso? E há operários que matam o tempo. Quantas pessoas inventam doenças? Elas estão trabalhando em determinadas empresas e elas inventam doenças, vão ao médico, numa UPA, e pega atestado. 3, 4, 5, 6 dias de atestado. Eu conheço uma pessoa, é lógico que tudo que eu falo que eu conheço, eu não dou nome, lógico. Eu conheço uma pessoa que trabalha numa empresa aqui em São Sebastião do Paraíso. Um homem. Ganha 2 salários mínimos por mês. 2 salários mínimos. Mas umas 2 vezes ao mês ele fica doente, entre aspas. E ele, indo ao médico, na UPA, ele consegue atestado. 3, 4 dias, cada atestado. De forma que ele apresenta uns 2 atestados por mês na empresa. Fica mais fora da empresa do que dentro da empresa. E quando ele pega o atestado, porque é tudo uma invenção dele, não é doença nada, é uma forma de matar a hora do emprego para poder atuar em outra profissão. Ele vai trabalhar de pedreiro 2, 3, 4 dias para ganhar R$250 por dia. Agora você acha que ele está... O que ele está fazendo com o futuro do espírito dele? Ele está cavando uma cova muito profunda, que depois ele não vai conseguir tapar esse buraco que ele está cavando aqui. Quantos empregados? Falta do emprego. Outros, aqui no Brasil mesmo, de vez em quando, tá na mídia, no meio de comunicação, a notícia: médicos que vão até os hospitais, pica o cartão e vaza para outros trabalhos, para outros consultórios. Então ele recebe de 2, 3 hospital e trabalha no consultório dele. Isso aconteceu recentemente aqui no Brasil, não posso dizer nome, nem estado, na cidade, nada. Até por uma questão de ética, porque isso aqui é um estudo. Agora você acha que essas pessoas, elas estão agindo corretamente de acordo com as leis de Deus? E depois, quando retornar à pátria espiritual? Depois, aqui na atualidade, nós deparamos com milhões de pessoas vivendo na pobreza extrema financeiramente. Nós deparamos com milhões de pessoas morrendo de fome. Milhões de pessoas desempregadas. É a expiação dela.
deu o golpe em existências passadas nos cofres públicos aqui do corpo físico da Terra, quanto nos cofres públicos, os cofres da contabilidade divina e os cofres da própria consciência. Por quê? Por que você acha que existe pobres financeiramente? Expiações. 99% é expiação. Ele está reparando aquilo que ele plantou de errado. Deturpou as leis. Tentou dar o golpe. Roubou. Furtou. Porque você sabe que tem uma diferença, né? Roubo com furto. Por que as pessoas morrem de fome aqui na Terra? Porque uns têm tanto e outros vivem na miséria extrema. Tem pessoas que não têm água para tomar banho dentro de casa. Não tem o mínimo de condições de sobrevivência. Não tem o mínimo. Mas por que será? Ah, coitadinho. Isso é culpa do governo. Culpa do governo? Será que é culpa do governo mesmo? Qual governo? O governo mental, né? O governo que se chama consciência. Porque cada qual temos o que merecemos. Nem mais, nem menos na contabilidade divina. Nós colhemos o que nós plantamos. Então é preciso ficar muito atento com relação a isso, porque às vezes o que nós pensamos que seria praticar justiça, estaríamos de certa forma agindo com injustiça. É preciso, porque Jesus mesmo nos diz: conhecereis a verdade que ela vos libertará. Então, para a gente agir, a gente precisa ter conhecimento. Porque não é pensar assim, eu acho que tem que ser assim. E se não for assim? Quantos miseráveis, usando esse termo, quantas pessoas aqui vivendo na miséria extrema. Olha, a gente assiste alguns documentários naquelas regiões na África, aquelas crianças catando comida no lixão. Aqui no Brasil também, nos lixões em determinadas capitais, as pessoas comem daquilo que acham ali, que encontram no lixão. Por que será? Expiação. Pouco provas, mais expiação. Resgatando. Foram milionários, ricaços. Tiveram impérios e mais impérios. Só que desviaram. Então, olha só. Operários que matam o tempo. Onde aí? A natureza de serviço? Não existe aqui natureza de serviço. Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas à maneira de moscas venenosas no pão sagrado. Olha que Dona Laura está dizendo que acontece aqui na Terra. Vamos ler novamente. Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis
que as leis capenga aqui na Terra protege esses chupa-cabra, né? Valem-se de leis magnânimas à maneira de moscas venenosas no pão. Leis capengas que sustentam essa irregularidade, essa promiscuidade aqui na Terra, essa deturpação. Exigindo abonos. Tem um presidente aí no mundo, não sei em que país, disse ele numa entrevista que ganha 45 mil reais por mês de salário de presidente. E nunca recebeu aumento. Aí você para e pensa, 45 mil reais. Nunca recebeu um aumento. E o trabalhador comum que ganha R$ 1.500 por mês de salário, que também, quando ele chega a receber um aumento, é de 30, 40, 50 reais. Mas a hora que ele chega a pegar aqueles 50 reais a mais, as coisas no mercado geral já subiu 1000%. Existem países no mundo em que os políticos eles pagam para ser político. De tão prazeroso que é servir aquela pátria. Existem presidentes aqui no mundo que eles doam o salário de presidente para instituições de caridade aqui na Terra. Eu não posso dizer o nome, gente, porque é contra, eu não posso dizer. Mas é analisando aqui o que Dona Laura está dizendo. Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste, e mesmo assim eles valem-se de leis magnânimas à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos abonos, facilidades e aposentadorias. Olha só para você ver. Abonos, facilidades e aposentadorias. Com todo respeito, nós não vamos adentrar o mérito desse assunto. Mas é um absurdo um vereador, um governador, um presidente aqui na Terra, um juiz, um ministro, depois que ele aposenta como juiz, como presidente do Brasil, governador de algum estado aqui no Brasil ou no mundo aqui, ele continua recebendo o salário dele praticamente quase que o dobro de quando ele ocupou aquele cargo. Um juiz, um ministro, um promotor, um delegado. Depois que ele aposenta, ele continua recebendo quase que o dobro. Isso até morrer. Será que isso está certo perante os desígnios de Deus? Nada contra a aposentadoria. Mas a aposentadoria é uma coisa. Agora, saquear os cofres públicos com facilidades, aposentadorias volumosas, saques mesmos, isso é saquear, isso é roubar. Mas é interessante, ninguém rouba ninguém.
Ninguém furta ninguém, a não ser a própria pessoa. Quando eu roubo alguém, eu estou roubando a mim mesmo. Porque eu vou ter que voltar e devolver aquilo que eu roubei, aquilo que eu furtei. O justo é necessário que a pessoa receba uma aposentadoria justa. Mas aqui na Terra a gente não vê o justo. A gente vê o injusto. O injusto enquanto trabalha, o injusto depois que se aposenta. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. É o que nós estamos dizendo aqui. Para quê? Por quê? Ganhar tanto e depois voltar para ter que pagar. Por que não agir? O professor Eurípides sempre me fala da seguinte forma: meu filho, tudo que se começa certo termina certo. Tudo que se começa errado termina errado. Gente, interessante, nós sabemos o que é errado, só que nós ignoramos. Nós fingimos que não estamos sabendo de nada. Eu não sei de nada. Eu só quero saber se no fim do mês o meu cai lá na minha conta. Aí no fim do mês o meu não cai. Aí eu arrumo um advogado e entro na justiça e processo esses departamentos. Só que eu processo exigindo que triplique aquele valor ali, porque eu fui lesado, né? Moralmente. Aí a pessoa inventa tantos termos. Eu fui lesado moralmente. Eu fui caluniado, né? Inventa tantos termos para poder roubar mais ainda. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho, sem a consideração dos valores morais despendidos. Olha só aqui. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens. É o que nós já tratamos desse assunto já. De uma forma que parece que às vezes as pessoas podem ter compreendido. Quando disse no vídeo anterior que aqui na Terra as pessoas procuram por emprego e não por trabalho. Quem procura emprego está à procura de salário, bom salário. Eu estudei para isso. Eu mereço isso. Quem está dizendo? A Terra? As leis do homem? Olha, não confie muito nas leis do homem não, porque as leis do homem ela é capenga. As leis do homem ela é igual o coração do ser humano quando não assessorado com a razão. Como assim, Luiz? Porque nós não devemos permitir que o coração haja na frente. Porque o coração, quando ele age na frente, ele se apaixona. E paixão é um fogo avassalador. É a fascinação, é o fanatismo. Onde aquele fogo passa, só há para trás sofrimento. Eu não vou usar outros termos, não. Então é preciso a razão e o coração. O coração e a razão. Então,
poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho. Olha só. Não se especificará teor de trabalho sem a consideração dos valores morais despendidos. Então, por que não existe trabalhos aqui na Terra? Não busca. Por que a humanidade não busca por trabalho aqui na Terra? Porque trabalho está relacionado a outros valores que a humanidade ainda não possui. Essas palavras despertavam-me para concepções novas. Percebendo-me a sede de instrução, a interlocutora continuou. O verdadeiro ganho, Dona Laura continuou dizendo, o verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual. E o bônus horas em nossa organização modifica-se em valor substancial, segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério da Regeneração temos o bônus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus hora esclarecimento. E assim por diante. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênção divina, extensão de possibilidades. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Fatores assiduidade e dedicação. Assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Em geral, em nossa cidade de transição, a maioria prepara-se com vistas à necessidade do progresso, aos círculos carnais. Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime a benefício de si mesmo. O que despendeu 6.000 horas de atividade no Ministério do Esclarecimento estará mais sábio. Poderemos gastar os bônus horas conquistados. Entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil que nos confere direito a preciosos títulos. É totalmente diferente. Haverá-se um dia, né? Ou melhor, um dia aqui na Terra nós ainda vamos agir dessa forma. Vamos para o próximo vídeo, próximo dia.